Olá! Bom, antes de mais nada, da gente ir para o assunto da coluna dessa semana, eu quero prestar minha solidariedade às famílias das vítimas do ataque ocorrido na creche de Blumenau. É impossível imaginar o que esses pais, essas mães e as famílias estão enfrentando, então deixo aqui a minha solidariedade e a minha indignação por esse momento que a gente está passando. E bom, o assunto da coluna também não é exatamente fácil, já que a gente está falando de feminicídios. Não sei se você sabe, se você já teve acesso a esses dados, mas você sabia que a maior parte dos feminicídios e das agressões, violências contra as mulheres não acontecem no horário comercial? Pois é, um quarto dos feminicídios aconteceram, né, de 2022, aconteceram à noite e majoritariamente aos domingos. Quando a gente vai olhar um pouco mais amplamente um período de dados de 2015 a 2019, aqui eu estou falando de dados que foram levantados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a gente vai ver que 22% dos registros de violência ocorridos nesses anos, né, de 15 a 19, a gente tem que eles aconteceram aos domingos e 17% deles aconteceram aos sábados. A maior parte deles acontece à noite. Bom, é claro que isso deixa a gente preocupada de entender por quê, e eu não vou me estender aqui nos motivos disso, tem outras matérias e pesquisas que têm falado sobre isso, mas o que eu quero trazer aqui para nós é uma reflexão de por que demorou tanto para a gente ter a determinação legal do funcionamento ininterrupto das delegacias das mulheres. Desde então, pelo menos 2015, o governo, os governos, sejam eles estaduais ou o governo federal, tem acesso a dados produzidos por especialistas, por pesquisadores, por organizações que trabalham com a temática de segurança pública e sabem, portanto, que as nossas vidas estão mais em risco à noite ou nos finais de semana ou nos feriados. E mesmo assim, esses dados parecem não ter tido nenhum tipo de ressonância dentro desses tomadores de decisão, que insistiram durante anos em manter as delegacias especializadas fechadas à noite ou no final de semana, funcionando só no horário comercial ali das 9 às 18. É claro que esse cenário piorou na pandemia, com o fechamento quase total de outras instalações de segurança também. E a gente está vendo ainda, enfrentando os reflexos desse momento. Então é muito desolador a gente saber que parece que não importa a quantidade de pesquisa, de dados que sejam levantados por especialistas, que eles não são utilizados pelo poder público, pelos agentes tomadores de decisão, como embasadores de políticas públicas. Embora São Paulo tenha, desde 2016, a cidade de São Paulo tenha uma delegacia 24 horas, isso não quer dizer muita coisa numa cidade do tamanho de São Paulo. E em 2020, o estado de São Paulo contava com 10 delegacias 24 horas, delegacias da mulher 24 horas. Dessas 10, 7 estavam na capital do estado. Considerando que o estado de São Paulo tem 23 milhões de mulheres, um contingente populacional de mulheres superior ao contingente de homens, é evidente que esse número de 10 delegacias não funciona, não atende, e mais evidente ainda que as mulheres do interior do estado estão abandonadas, relegadas e abandonadas pelo poder público, que já sabe desses dados, tem acesso a esse tipo de informação e parece não tomar nenhum tipo de medida de prevenção ou de acolhimento. Pelo menos foi isso que a gente viu no governo federal nos últimos 4 anos, na gestão da ministra Damares, frente ao Ministério dos Direitos Humanos. Então, é por conta de todo esse cenário que eu tenho uma sensação um pouco agridoce com a lei expedida no dia 3 de abril pelo presidente Lula, sancionada pelo presidente Lula, na qual foi determinado o funcionamento ininterrupto de todas as delegacias da mulher. É óbvio que essa é uma lei muito bem-vinda, é óbvio que isso é uma demanda histórica do movimento de mulheres e espero que fique muito claro para o público brasileiro a diferença que faz ter mulheres como a Cida Gonçalves à frente da pasta de mulheres. Mas precisou que a gente perdesse centenas de vidas femininas, centenas de mães, de filhas, de irmãos, de irmãs,
de primas, enfim, centenas de mulheres cujas vidas são importantes, cujas vidas deveriam ter sido preservadas, porque a gente sabe que a morte pelo feminicídio é uma morte evitável. Então a gente precisou que tudo isso acontecesse para que só em 2023, tardiamente, essa lei chegasse. É claro que ela é bem-vinda, a crítica é aos que deixaram a situação chegar até esse momento sem ter tomado uma providência. E a gente só vê essa providência tomada em 2023. Antes tarde do que nunca, sim, mas às custas do que e de quem, né? E bom, isso posto, acho que vale destacar 2 pontos dessa lei. A lei vai falar pra gente que, além do funcionamento ininterrupto, é necessário que a Secretaria de Segurança Pública dos Estados firmem parcerias com as defensorias públicas e com o Sistema Único de Assistência Social, de modo a garantir que as vítimas tenham acesso a aconselhamento jurídico e psicológico nas delegacias. Isso é mega importante porque muitas vezes as vítimas vão desacompanhadas para a delegacia e elas não sabem os seus direitos e são desincentivadas e desinformadas por agentes de polícia no que diz respeito ao registro de uma ocorrência. Uma advogada em loco, ainda mais uma advogada pública, uma defensora pública, vai com certeza ser capaz de informar a vítima dos seus direitos, bem como do que acontece depois que ela faz um registro, né, da ocorrência. Então é um processo de fortalecimento da coragem daquela mulher em romper com o ciclo de violência. E claro, o aconselhamento psicológico é fundamental para que ela possa passar por aquele momento de trauma de uma forma menos prejudicial. E outro ponto que eu destaco da lei é a determinação de que o atendimento seja preferencialmente feito por policiais mulheres e também que todos os agentes que trabalham com o enfrentamento à violência contra a mulher nas delegacias especializadas passem por treinamentos para saber reconhecer, acolher e não revitimizar as vítimas de violência, as mulheres vítimas de violência. Bom, infelizmente a gente sabe que o Brasil tem um monte de lei que não sai do papel. Então a gente vai poder sentir os efeitos e os impactos positivos dessa lei a partir da atuação dos secretários de Segurança Pública dos estados, que são os responsáveis pela gestão das polícias, né? A gestão da polícia ela é estadual. Então agora a gente tem que ver o que vai acontecer nos estados, especialmente no estado de São Paulo, que em 2022 se transformou no estado em que houve a maior ocorrência de feminicídios no Brasil. Todo mundo sabe que o Tarcísio, o governador de São Paulo, ele é um opositor político do presidente Lula. E agora o que a gente quer ver do governador Tarcísio é o que vale mais: a discordância política, o adversário político ou as nossas vidas? Eu espero que a resposta seja a segunda opção. Qual?